Hoje, dia 20 de dezembro de 2024. Eu tive um sonho muito... Tive vários sonhos, mas eu vou relatar esse que é o que eu acho que é o principal que eu posso estar compartilhando aqui com vocês no canal. Esse sonho, um ser falou comigo: vem comigo. E aí eu fui com ele. E esse ser, ele me levou como se fosse um hipermercado muito grande. Era como se fosse um atacado, algo de atacado. E aí naquela velocidade que nós fomos, eu fui ultrapassando assim, paredes, e de repente eu cheguei nesse hipermercado e desci pro subsolo dele. E nesse subsolo eu via muitas embalagens, eram uns balde. Na primeira fileira eu vi uns balde de lata, desse material como se fosse lata de tinta. Vi outros um pouco menores, desses baldes comuns que a gente vê hoje, que é de margarina, essas coisas. E aquele ser falou assim: eles estão guardando comida. Mas eram muitos baldes, E essa lata, ela tinha uma escrita. Era W-I-N-R... W-I-N-R... E eu não consigo me lembrar mais. Aí eu peguei e fiquei assim, admirada, olhando. E quando ele falou que aqueles seres estavam guardando comida, aí eu falei assim, eu pensei comigo assim: nossa, mas tudo isso? Porque era muita comida. Era um lugar assim, um porão, que era comida demais, era muita comida. E todas em baldes, era baldes e mais baldes de comida. E aí aquele ser me tirou dali. Quando aquele ser me tirou dali, daquela cena, ele me levou um pouco mais para frente. Quando ele me levou um pouco mais para frente, aí eu já me deparei numa situação onde eu vi umas plantas. Eu via como é que fala? Bandalô. Um lugar onde que põe plantas, que você faz assim para as plantas subir, tipo uma trepadeira para subir. E eu via aquela madeira principal, que era a madeira primeira assim da frente. Era uma madeira grossa, aproximadamente uns 25 centímetros, grossona, quadrada. Aquela madeira preta, bem antiga, como se fosse trilho de linha, aqueles risquinhos assim, muito bonito, mas era enorme. E eu pensava assim, mas como que um ser humano conseguiu levantar isso? Eu não tinha como, né? Era uma madeira, você via que era uma madeira boa e pesada. E nisso eu vi uma planta que era da família da jiboia, porém daquelas jiboias gigantes, daquelas folhas grandonas. E eu tava ali observando. E aquela planta toda seca, mas seca mesmo, seca assim, esturricada. E um pouco para frente, naquela madeira, eu vi uma tipo da família da jiboia, porém verde. Ela não tinha o verde e o amarelo, era só verde. Aí, questão de segundo, aquela folha cresceu. Aquela folha verde cresceu e mais na frente uma pequenininha, que é o tamanho padrão nosso, né, que a gente costuma ver, também deu uma crescida, assim, questão de segundos. E eu ali admirada, vendo aquilo. Aí aquelas plantas começou a conversar comigo. Aquelas plantas lá começou a conversar comigo. E na planta começou a conversar comigo, eu fiquei ouvindo ela e prestando atenção no que ela estava falando. Aí eu peguei e fiquei assim, admirada que a planta estava conversando comigo. E ela falava assim: lá no seu mundo, vocês é que conversam com a gente. Aqui somos nós que conversamos com você. Ai, ai. Que no nosso mundo aqui, na Terra, nós conversamos com as plantas. E lá no mundo delas, no caso lá onde eu tava, era elas que conversavam comigo. Aí eu tô lá observando, né? Ela falar.
aquela planta falar comigo. E nisso, aquela planta foi falando que ela estava muito triste, né? E foi me falando algumas coisas assim que eu fiquei abismada, abismada. E falou que a gente tinha que se preparar, né? Que era para o pessoal aqui, no caso, no meu plano, no meu mundo, né? Que era pra gente se preparar, tal. E que estava vindo muita coisa. Enfim, esse foi um sonho, né? Vou encerrar por aqui. E fica essa observação. Vamos nos preparar.